pé da estrada e vou entrar também nessa jogada. E vamos ver agora quem é que vai aguentar. Porque eu fui o primeiro e já passou tanto janeiro. Mas se todos gostam eu vou voltar. Tô trancado aqui no quarto de pijama porque tem visita estranha na sala. Aí eu pego e passo a vista no jornal. Ai, um jeitinho dele falar. O Raul era uma pessoa tão doce, como pessoa, né? Pessoa, não como artista, eram diferentes. Eu diria que era completamente diferente. O Raul Seixas, Raul Santos Seixas, marido, e o Raul Seixas, artista. Dois problemas se misturam, a verdade do universo é a prestação que vai vencer. Conviver com gênio, ouvia a cada 10 minutos uma maravilha que fosse dito, um comentário gozadíssimo, um humor diferente. É um privilégio, né? Você viver com um homem assim. A gente viveu 5 anos assim, muito curtidos mesmo. Enquanto você se esforça pra ser um sujeito normal e fazer tudo igual, eu do meu lado aprendendo a ser louco, um maluco total, na loucura real. Se vocês pensam que o maluco beleza se foi, pegou seu disco voador e voou para outra dimensão, uma dimensão onde todos os malucos beleza se encontram após deixarem sua impressão digital no mundo, estão enganados. Raul Seixas está mais vivo do que nunca na memória de seus inúmeros fã-clubes, encabeçados pelo Raul Rock Clube, o maior e oficial fã-clube de Raul, que funciona como um memorial alternativo com a liderança do fiel escudeiro da memória de Raul Seixas, Silvio Passos. Bom, essa jaqueta é uma jaqueta que ele usou no Teatro Pixinguinha em 1981. Ele trouxe isso dos Estados Unidos. Isso ele usou de 1971, na época do Sociedade da Grã Ordem Cavernista, na CBS. Aqui, esse colete que aparece nessa imagem, isso é a imagem do videoclipe Guita, que foi o primeiro musical colorido. Reza a lenda, algumas pessoas acham que não, mas parece-me que sim. Foi o primeiro musical colorido em 1974, e esse colete o Raul usou. Nesse videoclipe ele já aparece, uma das primeiras imagens do videoclipe é com esse colete, que ele também trouxe dos Estados Unidos. Foi um presente da mãe dele para mim. O pijama, esse pijama foi a última peça que o Raul usou numa coletiva. Ele estava para lançar o disco Panela do Diabo com Marcelo Nova, em 1989, e na coletiva, que era de manhã, o Raul me aparece na coletiva, descabelado, de óculos escuros, vestido de pijama com sapato de amarrar. Foi com esse pijama, enfim, foi o último pijama do Raulzito. Uma parte do kimono. O Raul era dado, muitos fãs não sabem disso, um dos ídolos do Raul era o Bruce Lee. E o Raul me ensinou uns golpes, inclusive, tudo. Adorava brincar de Kung Fu, enfim. Isso está aqui só para representar essa coisa oculta na vida do Raul, que ele era verdadeiramente apaixonado por artes marciais. Famosa capa de mago, fase com Paulo Coelho, o emblema da Sociedade Alternativa. Raul apareceu muitos ensaios fotográficos com essa capa, apresentou-se a única aparição do Raul no Silvio Santos, só foi uma vez no programa do Silvio Santos, foi com essa capa. Uma capa famosérrima, todos os fãs do Raul conhecem essa capa, uma capa mágica. Eu casei com essa capa, vestido com essa capa. E aqui onde o menino Raul, o nenê Raul, a batinha de batismo do Raul, presente da mãe dele, para Kika, e a Kika me mandou isso depois. E eu digo sempre que esse violão, foi o primeiro violão, ele ganhou da mãe dele em 1954. Provavelmente os primeiros acordes do rock no Brasil saíram dessa coisa aqui. Os primeiros acordes do Raul foi com esse violão.
we're gonna rock around the clock tonight. Well, I'll take 9, 10, 11, 2. We're gonna dance and soul with you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock to the broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Uma das peças que eu tenho o maior carinho nesse acervo é esse violão. Ele está vinculado muito com a história do rock no Brasil. Uma peça realmente rara. Esse é o álbum de recortes do Elvis. Quer dizer, o pessoal guarda tudo em pastas e tudo. E o Raul, como não poderia ser diferente, jovem ainda, esse é o caderno de recortes do Elvis. Ele anotava tudo, os diálogos dos filmes, tudo, produção, bababá, quem participou, tudo. E o Raul era o rei de mostrar pra gente, ensinar a importância do Elvis e tal. Eu mesmo não gostava do Elvis Presley. A minha geração era hard rock, era Led Zeppelin, era Black Sabbath, Deep Purple, Frank Zappa. E o Raul me ensinou a gostar do Elvis Presley, me mostrou a importância do Elvis pro rock. Para o que você está ouvindo o Led Zeppelin hoje, o Black Sabbath, Pink Floyd, esse cara que é o responsável, ele que começou tudo de certa forma. Porque o Raul era um fã ardoroso do Elvis Presley. Ele era um fã de carteirinha. Literalmente ele era um fã de carteirinha. Elvis Rock Club. Talvez o primeiro fã-clube do Elvis Presley no Brasil. Isso em Salvador, na Bahia, final dos anos 50. E ele guardava a carteirinha do clube do Elvis Presley e a carta que o Tom Parker, o empresário do Elvis, respondeu para ele quando ele tinha 11 ou 12 anos de idade. Aquilo deve ter marcado muito o Raul, essa resposta de tão longe, né? E aquilo deve ter representado tanto que ele tratava os fãs dessa mesma forma atenciosa. O Raul, ele realmente ele recebia a todos. Ele, às vezes, queria levar para casa, depois de shows, entendeu? Muitas vezes o Raul saía para beber ou para encontrar com os amigos, voltava com um monte de fã que eu não sabia nem de onde é que ele tinha tirado. E aquilo virava uma festança lá em casa, realmente para não desestimular, entendeu? Ou para não fazer nenhum tipo de diferença entre o fã. Ele tratava o fã como um amigo mesmo, e era muito agradecido. O Raul, ele sempre foi uma pessoa muito humilde e muito agradecido a esses fãs tão ardorosos. E eu, para fazer uma homenagem completa do Raul, substituí o Elvis pelo Raul e fiz o Raul Rock Club. Eu sou sócio benemérito do fã-clube Raul Seixas. Sou muito orgulhoso disso. E quando eu for numa festa de gente brasileira nos Estados Unidos, eu sempre fico assim, mostrando para o pessoal. Assim, a minha imagem aqui é sócio benemérito. Inclusive, quando eu cheguei lá no aeroporto um mês atrás, estava aqui, né? Carteira de estudante. O Raul passou um período no Marista, um colégio de padres. E era uma revolução nessa escola. Ele anarquizava já naquela época. E tem umas anotações curiosas aqui. Ele sempre muito fã do Elvis. Tinha um professor lá chamado Já Morreu. Ele assumia essa coisa de Já Morreu. Ele tem uma observação aqui na caderneta que diz o seguinte: o Raul ontem brigou com o irmão Narciso porque o referido irmão porque era um colégio de padres, né? Porque o referido irmão disse que Elvis Presley era feio. Numa outra observação na carteira, diz assim: olhe, o Raul deixou a aula para dançar rock and roll e ontem, na aula de história, disse que Pedro Álvares Cabral era irmão de Elvis Presley. E também perguntou se eu, ou Já Morreu, poderia casar ele com Elvis. Eu disse a ele que homem não casa com homem. Assinado Já Morreu. Foi no dia 28 de junho de 1945, em Salvador, Bahia, que Raul Santos Seixas nasceu. Filho de Maria Eugênia Santos Seixas, com o engenheiro ferroviário Raul Varela Seixas. Eu sou de 1945, o ano em que soltaram a bomba atômica. Foi assim que Raul se definiu, fruto de uma época. Uma coisa curiosíssima no álbum do bebê, ok? Coisa de mamãe mesmo que guarda. As primeiras palavras do Raul foram mamãe,
papá, nené, bó, mé, mi, canta. O cara já nasceu meio que predestinado para cantar mesmo. Ligo o rádio e ouço um chato que me grita nos ouvidos: pare o mundo que eu quero descer. Olho os livros na minha estante que nada dizem de importante, servem só pra quem não sabe ler. Essa história do exílio é assim, na verdade ele não foi expulso mesmo do Brasil, pediram para ele sair, é diferente. Olha, é bom dar um tempo com esse negócio de sociedade alternativa, o motivo foi a sociedade alternativa, ele e o Paulo Coelho. Então ele resolveu sair do Brasil e esse é o passaporte que ele usou para sair na época. Tá aqui a fotinho dele, né? Aqui teria a foto da Glória. E aqui os carimbos, os vistos e tudo, enfim. A ida, a volta. E esse já é um outro passaporte, foi o último passaporte dele. E em 1983, explodiu no Brasil com a música O Carimbador Maluco, com teor anarquista, cantando para crianças. Um texto do Proudhon. E ganhou muito dinheiro, aí foi para os Estados Unidos, foi a última ida dele para os Estados Unidos. Voltou lá com um monte de disco de blues, um monte de ideia na cabeça e um contrato rescindido com a Som Livre. Quem não tem colírio usa óculos escuros. Quem não tem New York usa São Paulo. Quem não tem colírio usa óculos escuros. A famosa, como a vovó já dizia, conhecido quem não tem colírio usa óculos escuros. Essa foi censurada na época. Essa luz está muito forte, tenho medo de cegar. Os meus olhos estão manchados com tantos raios, enfim. E ele fala num determinado momento, eu tenho uns 3 manuscritos de como a vovó já dizia, tanto o pé na nossa frente que não sabe como andar. Mas isso na hora que ele cantava dava um outro sentido. Tanto o pé na nossa frente que não sabe como andar. Tanto o pé, os pés, que o Brasil estava dominado pelo exército, então os pés dos caras marchando, não sabendo como andar nada, né? Sacaram isso lá e censuraram a música. Não tem colírio, quem não tem colírio usa óculos escuros. Oh, yeah. Quem não tem colírio usa óculos escuros. Tô trancado aqui no quarto de pijama porque tem visita estranha na sala. Aqui no quarto de pijama porque tem visita estranha na sala. Foi uma pessoa que, com o decorrer assim, do tempo, cada vez mais eu fui me aproximando dele, assim, do coração mesmo, justamente por isso, pela pessoa íntegra, verdadeira, correta, corajosa, sabe, altruísta, sonhador. Na casa dos Seixas, costumava-se ouvir Luiz Gonzaga. E Raulzito também era apaixonado pela música cubana, mexicana, por guarânias e boleros. Também cantarolava tudo que ouvia na rádio, de Emilinha Borba aos sucessos do carnaval. Mas logo o adolescente resolveu assumir a atitude de rebelde que o rock insinuava. Meteu-se em brigas de rua, cantou para empregadas domésticas e estivadores. Ele dizia não gostar daquilo, das arruaças, mas ia na onda. O sonho do Raul era ser escritor. E como ele dizia, no Brasil ninguém lê, pelo menos naquela época, eram pouquíssimas pessoas que davam a leitura. Ele resolveu somar literatura com música. Faz texto curto, fala tudo que tem que falar em algumas estrofes. Então, quer dizer, ele sempre caminhou com o Raul essa coisa da música e da literatura desde de muito garoto. O Raul sempre elogiava os seus ídolos, suas influências,
os roqueiros dos anos 50, por exemplo, Elvis, sobretudo Elvis, mas também o Gene Vincent, Buddy Holly. Ele me falou que realmente aprendeu violão escutando os Beatles. E ele me ensinou como aprender tocar uma canção escutando do estéreo mesmo, sabe? Me ensinou tudo isso. Eu não conhecia muito de música brasileira. Uma vez perguntaram para ele sobre Pixinguinha, ele falou, quem é Pixinguinha? Ele não conhecia muito, mas toda a música americana, a cultura americana, era o próprio Raul. Ele dizia, inclusive, que queria ter nascido americano, não brasileiro. E foi nessa coisa fantástica aí da Jovem Guarda, neste final de Jovem Guarda, que apareceu e que surgiu um personagem maravilhoso que foi ligado a algumas pessoas da Jovem Guarda, a mim principalmente, porque eu fui o amigo que o trouxe da Bahia. E a outros depois, o Vanderlei, o Renato de Caps, o Leno, que também foram amigos dele, e outros caras, mas não deixaram de ser, com toda certeza, que foi essa grande figura de Raul dos Santos Seixas, de quem a gente vai falar. Num show que fizemos na Bahia, e era uma coisa muito engraçada, porque foi no estádio de Salvador, e acompanhada pelo Raulzito. Foi o meu primeiro encontro com o Raul, ele ali tocando, me acompanhando, a mim e outros amigos, e um caminhão fazendo a volta assim naquele estádio de futebol. Não existia uma sonorização que pudesse pegar todo o estádio, e o Raulzito ali atrás me acompanhando e a gente equilibrando em cima daquele caminhão, né? Levando uns eventuais choques assim do microfone, aquela coisa bem início mesmo de carreira, né? Ali eu conheci o Raul. E fazíamos show, eu, Nara Leão, que era uma pessoa admirável, e Chico Anísio. Fazíamos um show no auge dessa coisa da Jovem Guarda, num clube baiano que aniversariava e nos contratou, e o clube estava literalmente tomado, e a banda que ia se apresentar, acompanhando o Jerry Adriani, não chegou a tempo, e o empresário local chamou uma banda de lá, de Salvador, que já era conhecida dos jovens baianos, que se chamava Raulzito e os Panteras. Este Raulzito chegou lá de uma forma assim, muito falante, tudo mais, se apresentou para mim, eu muito preocupado, o clube literalmente tomado, Chico Anísio entretendo o pessoal com piadas, olha, daqui a pouco vai ter o show e tudo mais, etc. E a Nara ali perto de mim, conversando ali na coxia, aliás, numa das salas do clube ali. E ele se apresentou e disse para mim, olha, eu canto músicas do Elvis, canto Beatles, mas eu sei tudo de Jovem Guarda, fique tranquilo, porque vamos acompanhá-lo e sem nenhum problema, porque eu conheço todo esse repertório, tranquilamente. E ele me acompanhou e me acompanharam muito bem. Era o Raul, Raulzito, Carleba, Antônio Carlos Carleba, meu amigo até hoje, grande Eládio, guitarrista, uma das pessoas que melhor imita o Raul, e canta igual o Raul. Eu tenho visto, ultimamente, Eládio, que era o guitarrista, e o Mariano, o contrabaixista. Eles formavam um grupo chamado Raulzito e os Panteras. Aí eu cheguei para o Magrinho, depois da apresentação, Nara Leão chegou para mim e disse assim, mas que maravilha, esse pessoal nunca tocou com você? Eu falei, não, conheci agora. Eu falei assim, mas que maravilha, que bom. Poxa, parece que eles já ensaiaram com você e tal. Eu falei, não, nunca ensaiaram comigo. Nunca ensaiaram, nunca tocaram, tudo mais. Falou, se eu fosse você, chamava esse pessoal para tocar com você. Isso me disse Nara Leão. E foi o que eu fiz. Cheguei para o Raul e disse assim, olha, eu tenho um programa na época, tinha um programa chamado A Grande Parada, no Rio de Janeiro, um programa de televisão ao vivo, com orquestra, que era um programa, como sugere o nome, era um programa de um hit parade. Convidei o Raul para vir para o Rio e não deu outra. Um mês depois ele estava no Rio de Janeiro me procurando. E foi aí que, basicamente, eu conheci o Raul. Ele chegou para mim e disse assim, olha, estou vindo aqui te procurar, queria que você me apresentasse para algumas pessoas. Eu falei, com o maior prazer e tal. Amanhã vamos procurar o Chico Anísio, vamos falar com ele, o meu programa, vamos ver onde é que a gente pode apresentar, aqui, ali e tal. Muito bem, mas eu estava fazendo uma viagem nessa época para o Nordeste, e eu cheguei para ele e falei, pô, Raul, você e a banda, vocês podiam tocar comigo, me acompanhar nessa excursão que eu vou fazer para o Nordeste. Ah, mas eu não posso, eu estou em lua de mel com a minha mulher Edith,
tinham acabado de se casar e tinham vindo de lua de mel. Olha só, ele, o pessoal da banda, e Edith e tudo mais, em lua de mel no Rio de Janeiro. Eu falei, não há o menor problema, você leva a sua mulher e vamos todos em lua de mel, e vamos todos em lua de mel para o Nordeste. E foi exatamente o que aconteceu. O Raul ele topou a parada e fomos fazendo uma excursão. Cantamos por várias capitais do Nordeste aí, ele abria o meu show cantando Beatles, cantando Elvis, e quem gostava imensamente, tinha uma grande influência do Elvis, do Raul. E era muito engraçado a gente ver o Raul magrinho do jeito que ele era, querendo imitar aquela coisa de Elvis, né? Aquela coisa de Raul. Maravilhoso. Então eu senti ali naquele cara, aqueles papos, aquele negócio, eu falei, mas que pessoa interessante esse Raul, ele tem uma coisa qualquer diferente das outras pessoas. Eu não tinha nunca visto uma pessoa igual ao Raul. Realmente era verdade. Eu fiquei abismado, mas que pessoa diferente, ele tinha uma ótica diferente de tudo. Ele falava das coisas de uma maneira que eu nunca tinha visto ninguém falar. Eu digo, esse cara eu acho que é um cara que está predestinado a fazer sucesso. Tomara que ele consiga passar esta mesma impressão para as outras pessoas que ele está passando para mim. Eu estava vaticinando ali, obviamente são aquelas intuições que a gente tem, o que ia acontecer com o Raul, que acabou acontecendo. Não fosse por meu intermédio, ou da forma como foi, eu acho que ele teria conseguido do mesmo jeito. Eu gravei a primeira música do Raul, que foi Tudo Que É Bom Dura Pouco. Com esse olhar fugindo ao meu, não precisa dizer, eu sei que tudo que é bom dura pouco, minha querida. Eu sei que vou lhe perder nessa noite de despedida. Um estilo totalmente romântico, mas tinha aquela levada dele, óbvio que ele fez uma música pra mim, né? Uma música romântica e tal, ainda não colocando as coisas dele e tudo. Mas o Raul fazia bem qualquer estilo de música, tanto a música romântica quanto a música, aquelas músicas que tinham as mensagens que ele passava e tudo mais. Então esta foi a primeira música que ele gravou. A música não é apenas um veículo, cara. É um veículo, eu tô com o microfone na mão, isso é uma coisa importante. É uma arma tão poderosa como uma bomba atômica, porra. Tô trancado aqui no quarto de pijama porque tem visita estranha na sala. Aqui no quarto de pijama porque tem visita estranha na sala. Evandro Ribeiro, esse foi realmente o grande, vamos dizer, ele com Otton Russo, que eram Relações Públicas da CBS, foram os homens que fundaram a coisa da Jovem Guarda, tá certo? Então eu cheguei para o seu Evandro e falei, seu Evandro, deixa o Raul produzir um disco meu. Aí seu Evandro, aquele jeito dele assim misterioso, seu Gerry, o seu Raul já é meio maluco, o senhor e o seu Raul vão tumultuar, vão fazer besteira. Eu falei, não vamos não, seu Evandro. Raul é genial. Ele é genial, mas ele é meio maluco. Vocês vão fazer besteira. Eu falei, não vamos não, seu Evandro. Deixa a gente produzir um disco, seu Evandro. O senhor está muito ocupado aí com outras coisas e tal. Produz o Roberto Carlos aí, deixa a gente fazer o nosso disco aqui. Tudo legal. Ele deixou a gente produzir o disco. Fizemos o disco e foi uma sucessão. Eu bem procuro entender, isso não fica bem. Não posso gostar de você, se ainda gosto de outro alguém, ainda gosto dela. Olha só, essa música era na verdade, era do Raul também.
Ele era um dos autores da música, com Plínio e com Serrão, que foram os autores, mas ele tirou o nome dele da música para ajudar o Plínio e o Serrão, Plínio irmão dele, Plininho, né? E o Valdir Serrão, que era um radialista da Bahia. E ele, na hora que eu fui gravar, ele chegou e falou assim, Zé, canta mais escrachado, canta mais... Como escrachado? Não canta Ainda Gosto Dela, canta Ainda Gosto Dela. Raul, peraí, rapaz, como eu vou cantar Ainda Gosto Dela? Não vou matar a gente. Não, canta desse jeito. E eu cantei, fiz do jeito dele. Aí ele começou a dar os toques dele, né? Aí um outro disco que ele gravou comigo já tinha um negócio, um quê mais, quer ver? Ó, olha só. Agora. Meu bem, eu não quero que me julgue atrevido, mas bem que eu gostaria de falar no seu ouvido tudo que eu fiz por você, meu bem. Eu gostaria de dizer, mas sei que vai ser um perigo. Vai ser um perigo. Se pensamento falasse, você não falava mais comigo. Você vê que aí o Raul já estava começando a botar as manguinhas de fora. Meu bem, eu não quero que me julgue atrevido, mas bem que eu gostaria de falar no seu ouvido tudo que eu sinto por você, meu bem. Eu gostaria, mas sei que vai ser um perigo. Se pensamento falasse, meu bem, você não falava mais comigo. Já era um lance de, né, daquelas coisas lá que o Raul, aquela começou a botar a visão dele, até no trabalho do Gerry Adriani, que era assim, bem romântico e tudo mais. Eu conheci o Raul em 70, nós estávamos fazendo um trabalho meio jazzístico na época, eu, Jay Wacker, Bill French, que fazia shows pelo Rio de Janeiro, fizemos programas de TV, aquele Alô Brasil, aquele abraço, que era Arlete Salles e Lúcio Mauro, que apresentavam. E a gente começou a conhecer muita gente e, obviamente, a gente acabou conhecendo o Raul, que produzia na CBS, que hoje é a Sony Music. E ele se apaixonou pelo trabalho da gente. Nessa época, eles vetavam tudo. O DOPS ficava em cima de cantores, de compositores. Nós tínhamos grandes amigos que haviam sido presos e torturados e tal. E eu era muito moça ainda e não fazia ideia de como a coisa era perigosa. Aí chegaram dois caras do DOPS com jaquetas de couro e olharam para mim e falaram que iriam me prender se eu não tirasse aquela letra. Estava tudo vermelho, tudo vetado. Eu falei, mas o que você entendeu dessa letra? Eu era muito audaciosa, né, nessa idade. Mas por que vetou? Não tem nada demais. Aí eles falaram para mim que eu calasse a boca, que eu iria ser presa, que eles tinham entendido tudo. Aí eu falei, Raul, pelo amor de Deus, então vamos tirar essa letra. Aí eles disseram, a gente vai julgar de novo. Eu falei, sabe que, mas eu vou gravar sem letra, só de raiva, rebeldezinha, né? Aí gravei sem letra, e o Raul era doido também, e a gente lançou o disco sem letra, naquela época. Um dia, o seu Evandro viajou e foi para os Estados Unidos, e o Raul resolveu gravar um disco chamado Gran Sociedade Cavernista. Eu pertencia a uma sociedade esotérica na época, em 74, que me deu um terreno em Minas Gerais. Eu construí uma cidade chamada Cidade das Estrelas, onde o advogado era o não advogado, o policial era o não policial, os conceitos e valores trocados, né? Faz o que tu queres, pois é tudo da lei, da lei. Ele era contra os preconceitos, contra os conceitos, contra tudo. Então o Raul era uma figura incrível. Bora se curtir, eu não nego que a poesia dos 50 é bonita, mas todo o sentimento dos 70 onde é que fica? Eu vou fazer o que eu gosto, eu vou fazer o que eu gosto, eu vou fazer o que eu gosto, eu vou. Dos 50 bonita, tá, mas os 70 onde é que ele está? Por isso a nostalgia eu tô curtindo sem querer, porque está faltando alguma coisa acontecer. Mamãe já ouve Beatles, papai já deslumbrou, com meu cabelo grande eu fiquei contra o que eu já sou. Vou fazer o que eu gosto. Um belo dia chegou pro seu Evandro e disse que queria gravar para o Festival Internacional da Canção,
o Let Me Sing, Let Me Sing, Let Me Sing, Let Me Sing, My Rock and Roll. E o seu Evandro achava que não podia, que ele tinha que ser ou produtor ou cantor. Eu falei, então tá bom, seu Evandro, então eu vou ser cantor. E foi pro festival, cantou Let Me Sing, foi um sucesso do festival, né? E foi contratado pela Philips na época, e gravou, estourou e vendeu milhares de discos, para tristeza do seu Evandro, que acertou tanto, mas nessa errou muito. A malícia Luiz Gonzaga com a malícia de Elvis Presley, por exemplo. Eu fiz o Let Me Sing baseado nisso. Mistura de rock com baião. Aquela coisa. Pega a cintura, a cintura, isso mostra um pouco Elvis, like, Eu vim rever a moça de Ipanema e vim dizer que o sonho terminou. So let me sing, let me sing my rock and roll. A explosão mesmo só viria com o compacto Ouro de Tolo, que inclusive teve de ser prensado 2 vezes em uma semana. Uma letra autobiográfica e ao mesmo tempo uma bofetada na face da classe média, que trocava a verdadeira realização pelo acesso às bugigangas comuns de consumo, naqueles tempos de milagre brasileiro. Estava consolidado o caminho para o primeiro LP, Krieg Rabandolo, o grito de guerra de Tarzan, lançado em 1973 e tido pela crítica como seu melhor trabalho. Em algumas músicas do álbum, Raul divide parceria com Paulo Coelho. Daí surgido um relacionamento marcado por choques de personalidades, mas que daria muitos frutos artísticos. Guita, Há 10 Mil Anos Atrás, Rock do Diabo, Medo da Chuva, Al Capone, As Profecias, isso até 1978. Nós começamos a trabalhar com Ouro de Tolo. Que foi a primeira música que abriu que abriu todo o trabalho, não? E aí começou a coisa toda. E foi feito da seguinte forma: ele fazia música, ele me dava a música, ele cantava para mim, eu tomava nota, escrevia a música, não? E fazia o arranjo, mas aí era só eu. O Raul só vivia para ouvir música e para compor. O Raul era uma pessoa realmente trabalhadora. Ele não entendia tirar férias, ficar sem fazer nada. Vamos dar um tempo, vamos passar um fim de semana sem trabalhar. Isso para o Raul realmente era complicado. Isso parece que o Raul ele veio aqui para essa terra para cumprir uma missão de um trabalho como artista, completar um ciclo, e ele viveu intensamente, pelo menos uns 6 anos, 5 anos que eu vivi com o Raul. Ele não fazia parte de grupo nenhum. Raul Seixista. A música que ele faz, que ele fazia questão de chamar, era Raul Seixista. O grupo dos baianos, Caetano, Gil, não sei o quê, Gal, ou então os grupos dos roqueiros da Pompeia de São Paulo, o pessoal do Rio. Não, o Raul sempre foi mesmo um cavaleiro solitário, né? Ele realmente era único. Não existe parecido. Eu ia dizer que existem alguns estilos parecidos, não existe. A forma, né, que ele se manifestava, a forma que ele se exprimia, o tipo de poesia dele, que é tão coloquial, né, tão fácil de atingir, e mesmo assim sendo poesia, né, profunda, mas sem ser rebuscada. Raul Seixas jamais se desviou 1 milímetro de seu estilo peculiar. Viu de perto o fenômeno da bossa nova, que odiava, dos festivais de MPB, da nova MPB, do tropicalismo, do novo rock dos anos 80. Sua trilha, própria e absolutamente original, passou ao largo de movimentos e tendências desde que, em 1968, Raulzito caiu feito mosca na sopa de nossa música popular. E talvez por isso, por muitas outras seduções congênitas, o fenômeno que se desenvolveu depois de sua morte não tenha precedentes. Raul Seixas correu, corre e sempre correrá sozinho na lembrança e na saudade de sua simpática, fiel e fanática legião de adoradores. No final da década de 60, para o começo dos anos 70, o Raul começou a ter uma personalidade muito forte, talvez mesmo influenciado pelo tropicalismo, por uma série de tendências musicais que aconteceram. Ele sentiu que a própria música dele tinha que ter um pouco do lado brasileiro. Então, quando a gente ouve Krieg Rabandolo ou Guita, a gente sente
o envolvimento, a mistura do baião com o rock, a mistura de vários ritmos brasileiros. Acho que isso que me pegou. Na verdade, eu acho que uma das coisas que eu mais sempre admirei nele foi essa mistura que ele fazia, sabe? Você pega a música na sopa, ela começa com um ponto de umbanda, sabe? Uma coisa que até então a Tropicália usava nesse sentido, mas ele usava de uma maneira mais rock and roll. Eu só ouvia rock inglês e americano, eu só ouvia rock pesado. E eu não conseguia me identificar com nada que eu ouvia aqui no Brasil. Tinha muita poesia, muito pôr de sol, muito barquinho deslizando no marzinho azul. Acredite que eu não tenho nada a ver com a linha evolutiva da música popular brasileira. Mas aí um dia eu vi, eu devia estar contente porque eu sou dito cidadão respeitado. Eu sei que eu devia estar contente, mas eu acho tudo isso uma merda, entendeu? Foi a primeira vez que eu pude me identificar com um texto brasileiro, entendeu? Feito, escrito por um cara que, aliás, era baiano igual a mim. A única linha que eu conheço é a linha de empinar uma certa bandeira. Eu era obcecada por essa coisa de disco voador, de vida extraterrestre, blá, blá. E o Raul também gostava. Aí eu falei, olha essa matéria aqui, Paulo Coelho, não sei o quê. Aí a gente chamou o Paulo Coelho para conhecer, ele chegou de mago, assim, ó, na casa do Raul. Foi o primeiro dia que a gente se encontrou. Se você não está dentro da sociedade alternativa, a sociedade alternativa sempre esteve dentro de você. Lá em Nova York todo mundo é feliz. Vi o Marlon dançando o último tango de Paris. Pedi cerveja e convenci ao garçom do botequim a não pagar o tal do casco. Ele aceitou, pois sou um astro. Tô trancado aqui no quarto de pijama porque tem visita estranha na sala. Aqui no quarto de pijama porque tem visita estranha na sala. Tem uma que eu adoro, que é o Rockish, que diz: vê se me entende, olha o meu sapato novo, minha calça colorida, o meu novo way of life. Eu sou tão lindo, porém bem mais perigoso, aprendi a ficar quieto e começar tudo de novo. Isso para mim é a síntese do Raul. E Maluco Beleza também, a carinha dele. A obra toda dele, né? Cada momento da vida do Raul, ele transpunha em música e em letras. Acho que algumas que a gente compôs junto, Plunks Platizum, na época que minha filha nasceu, aquilo foi uma celebração à vida, ao amor, à esperança, né? Com uma garota nova em casa. De Platizum não vai a lugar nenhum. Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado, se quiser voar. Sempre a obra dele estava muito ligada àquele momento de vida que ele estava vivenciando. Porque na época que ninguém mais acreditava no Raul, entendeu? Que ele já estava com pancreatite, sofrendo, tendo visões e tudo mais. E aí o Marcelo foi lá, que ele estava no auge, o Marcelo, colocava o Raul, e mostrando para o povo todo que o Raul era um ídolo dele, e aí, é claro que dava dinheiro também para o Raul, né? E aí o Marcelo foi uma pessoa que se mostrou um grande ser humano, assim, foi amigão, companheirão, e levou o Raul a ter o que ele merecia, né? Porque o Marcelo tinha um público enorme, o Raul já estava meio que decaindo, né? Assim, na época, não estava tanto sucesso, porque as coisas são assim mesmo. Aí o Marcelo fez essa homenagem em vida, acho bonito isso. Eu fui várias vezes assistir Raulzito e os Panteras em Salvador.
Mas eu não poderia jamais imaginar que 25 anos depois nós fôssemos nos tornar parceiros e gravar um álbum em parceria e fazer 50 shows juntos. Na década de 80, Raul Seixas andava insatisfeito e mergulha cada vez mais na bebida, o que leva ao cancelamento de shows e crises de hepatite. Em maio de 1982, apresentou-se tão alcoolizado em Caieiras, interior de São Paulo, que acabou sendo tomado por impostor de si mesmo, sendo preso pelo obtuso delegado da cidade. Quando começou o show, eu ouvi aquele burburinho, o povo começou a ficar agitado e começaram a me jogar garrafas, a jogar lata de cerveja. Eu comecei a ficar nervoso. Eu acho que foi um boato que houve, que não era eu que estava cantando, você está entendendo? E lá na delegacia, como é que foi? Eu fiquei esperando o delegado chegar e ele chegou logo me batendo. Olhou para minha cara e fez, não é ele não. Puxou minha barba para ver se era verdadeira, tirou meus óculos e começou a me bater. E saiu no seu olho, foi alguma pancada? Foi, me deram uma pancada aqui, né, no olho e uma cotovelada aqui, me foram lá me batendo, pá, 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 pá. Teve um show na Hebraica que eu lembro também, que ele acabou nem fazendo esse show, ele chegou de maca, estava super mal, estava naquela fase das bad trips dele, das viagens ruins que ele estava fazendo, e na verdade, e também alcoolismo, enfim, ele estava envolvido numa série de problemas naquela época, e um desses shows que ele chegou na marca e saiu na marca, quer dizer, não aconteceu. A gente fez a abertura, tudo, e na hora dele entrar, não entrou, e até eu tive que subir no palco e dar uma desculpa de que ele não faria o show. E nesse momento o povo começou a quebrar a cadeira, pôr fogo no lugar, foi um escândalo, que saiu até na TV, foi um escândalo total na época, saiu em jornais, tudo, né, porque era um show grande. Como aconteceram outros shows até nessa época, que ele acabou não indo e tendo uma série de problemas, até que o Marcelo Nova veio resgatar a carreira dele, dar uma força para ele também, né? Que ele estava numa fase terrível mesmo nessa época, né? Então, uma coisa autodestrutiva até para ele, e o Marcelo conseguiu levantá-lo, né? E ele tinha um carisma fenomenal. Às vezes estávamos em locais onde até havia pessoas que não sabiam quem era Raul Seixas, e de alguma forma ele se tornava o centro da conversa. Raul era um cara único, né? Era um artista rebelde, genuinamente rebelde, né? Antecede esses loucos de câmera, né? Que o cara liga a câmera, o cara fica louco, depois que desliga ele fica calminho e bundão, né? Raul era um combatente, ele brigava com gravadora, ele brigava com produtor, ele brigava com empresário. Era muito diferente dessa imagem que se faz depois que o artista morre, onde se coloca ele num patamarzinho lá no céu, do lado de John Lennon, de Elvis, e todo mundo canta Imagine All the People, né? Raul não era isso não, Raul era de verdade, bicho. O último disco dele com Marcelo Nova, eu vi claramente ali uma despedida da vida artística dele e da vida material. Você não tenha dúvida que quem conhece o Raul, que conheceu as diversas fases da obra dele, vê ali uma despedida. Eu tenho certeza que ali ele encerrou o ciclo dele. Mas para mim, o Raul... Para mim, Raul é como Elvis. O Raul não morreu. Jesus Cristo jamais será substituído, Gandhi jamais será substituído, Raul Seixas jamais será substituído. Quem disser que está substituindo o Raul Seixas é um mentiroso, não acredita nele não. Raul é insubstituível, ele era único realmente. Eu não imito o Raul. Se eu fosse imitar o Raul, eu já era. O meu trabalho é esse, é o compromisso com esses jovens aí de explicar uma música que o Raul escreveu, porquê de um Guitar, porquê do Novo Éon, porquê de um Paranoia, não Paranoia, Paranoia, porquê de um Trem da Sete, porquê de uma Metamorfose Ambulante, porquê do meu amigo Pedro, que as pessoas... É interessante, rapaz, é interessante. Atualmente, o Raul ainda está mais divulgado, o Raul, a obra dele
toda a vida artística do Raul realmente cresceu, dobrou em termos de fãs, de procura, de músicos interpretando o Raul em shows. Quando a gente vivia junto, eram poucos os artistas que interpretavam o Raul em shows, bem poucos, viu? Raros até, eu te diria que o Ney Matogrosso foi um, a Rita Lee foi outra, e eu não me lembro de outros artistas representando, cantando Raul em cena, não, nos próprios shows, né? E isso agora é direto, eu recebo assim os demonstrativos e tal do ECAD, é gigantesco, de todos os tipos de músicos, né? Até em carnaval a gente viu o Raul sendo tocado. Realmente é surpreendente. O Raul jamais foi esquecido pela mídia, jamais foi esquecido pelo público. Ele sempre foi muito querido e por todo mundo, muito respeitado por todo mundo também. E eu sempre amei muito o Raul, sempre admirei muito esse homem. Então eu sempre falei do Raul com muito carinho. Eu acho que isso passou para a Vivi, então ela não teve nunca nenhum tipo de trauma ou de falta, obviamente falta pelo pai, mas como a presença dele sempre teve muito bem falada dentro de casa, então eu acho que ela, apesar da distância, ela convivia com essa proximidade. E antes de morrer a gente ficou muito unido também, eu e Raul, porque a gente estava até ensaiando uma volta antes da morte dele, 3, 4 meses antes, então a gente manteve um relacionamento. E mesmo depois da morte do Raul, essa manifestação dos fãs, da mídia, esse reconhecimento, foi aproximando o Raul cada vez mais da gente. E o Raul está presente o tempo todo, presente nos fãs que nos telefonam, presente nos projetos que a gente está sempre fazendo. Eu faço questão de manter, de todas as formas que eu puder. Eu vou divulgar a obra do Raul, eu vou estar incentivando pessoas a divulgá-la, eu vou estar trabalhando, como eu agora estou produzindo um show, o Baú do Raul, né? Era uma manhã de sol do dia 21 de agosto de 1989, segunda-feira, 9 horas. No apartamento número 1003 do edifício Aliança, zona central de São Paulo, Raul Seixas é encontrado morto em sua cama. A notícia se espalha e logo as emissoras de rádio e TV divulgam o fato e milhares de fãs, jornalistas e amigos dirigem-se ao prédio onde Raul Seixas residia. Raulzito havia falecido de parada cardíaca causada pela pancreatite de que sofria há 10 anos. O corpo é levado para o Palácio das Convenções do Anhembi, zona norte de São Paulo, e dali seguiu para Salvador, onde foi sepultado no cemitério Jardim da Saudade. Mas deixou um legado de inconformismo e rebeldia que ainda hoje influencia fãs de todas as gerações. Para mim é uma alegria saber que ele está continuando assim, tão famoso, tão querido. E eu sinto uma felicidade imensa, uma alegria imensa hoje de poder levar a minha música, a música do Raul, para esses jovens que, por incrível que pareça, tem uma cabeça melhor. E a cada música do Raul que eu interpreto no palco, eu tento contar o porquê que Raulzito escreveu aquele texto, aquela música, exatamente para eles. Uma das últimas visitas que eu fiz para ele no Butantã, ele estava em um momento assim muito difícil, muito solitário. Eu cheguei numa manhã e o Raul mandando eu entrar e aquela constatação, estava o Raul assistindo os filmes de Elvis Presley. Quantas mil vezes o Raul deve ter visto esses vídeos, né? E Raul, eu acho que é a coisa do momento onde o ser humano busca, naquilo que te motivou na vida, naquela essência, né? Onde você busca naquele teu momento delicado, talvez ele estava num momento meio delicado de saúde, meio sofrido. E ele ali assim, vem cá. Quando eu sentei na poltrona, que eu olhei o vídeo, era o vídeo do Elvis, né? De Elvis, de James Dean e tal. Eu achei aquilo tão bonito, e tão uma coisa de menino, assim, tão belo, tão puro, né?
Esse era Raul. A morte do Raul me doeu muito. Eu fiquei 3 meses praticamente fora do ar. Não estava entendendo aquilo. Por isso, quando eu lembro dele, vejo fotos dele, os discos que eu cantei lá com ele, né? Digo, esse cara não podia ter morrido tão cedo, né? Não podia. Antes ele deixou um legado extraordinário, né? Em todos os discos que gravou. Na época tinha, claro, a coisa da atitude, enfim, os conceitos, o comportamento da época. Mas geralmente o que fica é a música, né? Sabe? Não interessa se o Elvis rebolava, se os Beatles tinham cabelo comprido ou curto. A música é que ficou. E eu acho que o Raul da mesma forma. Não interessa o que aconteceu em termos comportamentais da época. O jovem não vai avaliar nada disso. Ele vai avaliar o conteúdo musical. Isso é o mais importante. Por isso tudo nós temos que reverenciar Raul. Raul está encantado em nossas vidas, em nossos corações. Não, que eu adoro conversar sobre o Raul. As pessoas que queiram são sempre bem-vindas, os fãs, porque isso me faz matar a saudade dele. Eu sou cowboy fora da lei. Durango Kid só existe no gibi. E quem quiser que fique aqui, entrar pra história com vocês. Quando eu e meu jegue chegamos em Anarquilópolis, pensei que tinha me enganado até de cidade. Tinha uns caras mal encarados, armados até os dentes. Percebi logo a situação. Os bandidos haviam dominado o lugar e mantinham todos como refém. James Adin não era mais o xerife, só se via cara de pessoa com tristeza e medo. Deus me livre, quase que eu cansei. Dedo no gatilho era da lei. Sozinho, desarmado, estava ali. Pra diabo que me chamaram aqui. Foi então. Tá dominado, cowboy! Eu não sou besta pra tirar onda de herói. Sou vacinado, eu sou cowboy fora da lei. Durango Kid só existe no gibi. E quem quiser que fique aqui, entrar pra história com vocês. Tirar onda de herói, sou vacinado, eu sou cowboy fora da lei. Durango Kid só existe no gibi. E quem quiser que fique aqui, entrar pra história com vocês. Meu filho, é isso aí.